Olá, alma abençoada! Que prazer ter você aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura do mapa da lua cheia em Capricórnio, que é o ápice da lunação de Câncer de 2022. Já estou aqui com o mapa para fazer essa interpretação. E vou fazer também uma leitura de cristais, que é chamada de cristalomancia, com escolhas para você sintonizar a sua intuição e receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade para a sua vida, para o seu momento e para que você possa estabelecer as melhores intenções para os seus rituais e magias, para que você consiga manifestar o que está no seu coração e na sua alma da melhor e mais elevada maneira. Lembrando que as leituras de cristais são atemporais, então você pode assistir qualquer leitura de qualquer vídeo quando você quiser fazer um ritual e você vai receber os aconselhamentos sobre as intenções para colocar ali, para realmente você potencializar o seu poder de manifestação ao máximo. Então, para nós abrirmos esse campo de energia e começarmos esse trabalho, primeiro eu vou convidar você a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Então, primeiramente, eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço também a todas as entidades e seres de luz associados a essa egrégora oracular que permitem que esse trabalho seja possível e que nos permitem ter acesso a esse conhecimento aqui na Terra, e peço que esses seres de luz tão maravilhosos abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento, para essa interpretação astrológica das energias dos astros e para que nós possamos compreender as energias que estão à nossa disposição. E peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que abençoem este momento para permitir a nossa conexão com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e a lei da compaixão. E peço que sejam acessados os registros akáshicos, tanto os nossos, o meu e seu que está me ouvindo neste momento, e também os registros da Terra, para que possamos compreender as energias que estão vibrando na nossa tela planetária e que estão permeando as nossas existências, as nossas vidas, para que possamos realmente compreender e sintonizar a nossa intuição e a nossa energia com todo o potencial que o universo dispõe para nós aqui no planeta Terra, para que possamos nos empoderar dessas energias e manifestar aquilo que está nos nossos corações, nas nossas almas, da maneira melhor e mais elevada e com facilidade, alegria e glória. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Então, lua cheia é tradicionalmente uma lua bastante potente, é uma lua que é bastante usada para rituais e é uma lua que traz um poder mesmo muito grande. E apesar de todas as superstições e de todas as questões envolvendo lua cheia, o que é importante entender é que a lua, quando está totalmente cheia, visível no céu, significa que ela está recebendo a energia da luz do sol, aqui na nossa perspectiva também da Terra, e considerando o ângulo do qual a Terra vê a Lua, que então mostra que alguma coisa está completamente visível, porque existem momentos em que partes da Lua não estão visíveis. Existe inclusive um lado da Lua que nós, a partir da perspectiva aqui da Terra, não conseguimos ver, porque a Lua vai girando e conforme ela vai se movimentando em volta da Terra, o movimento dela de girar em torno de si mesma faz com que a luz do Sol brilhando oculte sempre a mesma face. Então, nós sempre vemos o mesmo lado da Lua, independente da fase em que ela se encontra. E na Lua Nova nós não vemos nada. Então, quando nós temos uma Lua cheia, significa que muitas das coisas que estão ocultas vêm para a superfície. E principalmente em um contexto de lunação canceriana, que fala sobre intimidade, que fala sobre as emoções, que fala sobre aspectos mais profundos, sobre raízes, sobre coisas que muitas vezes não estão visíveis também, então significa que alguma revelação é muito possível, até porque a Lua é o astro regente de Câncer.
Então, quando nós temos um ápice dessa energia, significa que é o ápice da própria energia canceriana. Então, apesar de a Lua estar em Capricórnio, mesmo Capricórnio sendo o oposto complementar de Câncer, o fato de ela estar cheia em Capricórnio com o Sol em Câncer significa o quê? Que existe uma necessidade de tomada de consciência sobre questões emocionais que precisam vir à luz para que nós possamos conseguir enxergar alguma coisa que vai impactar diretamente a nossa vida pública, porque Câncer é a nossa vida privada, é aquilo que muitas vezes nós guardamos até mesmo em segredo, coisas que não falamos para as pessoas, porque é íntimo, porque é meu, é uma coisa que está guardada. E Capricórnio já fala de carreira, de ambição, de subir até o topo da montanha, então é uma coisa que é mais visível. As pessoas veem aquilo que está na energia de Capricórnio. Tanto que a energia de Capricórnio rege, por exemplo, os governos, instituições religiosas, políticas e tudo mais, que são as estruturas da sociedade, que são coisas que todo mundo vê, tem destaque, porque está lá em cima. Enquanto Câncer é uma coisa que está guardadinha aqui dentro. Então, essa dinâmica agora vai falar do que você esconde, muito provavelmente, da vida pública, ou seja, o que você tenta esconder das pessoas, e que agora é o momento de provavelmente trabalhar essas energias. Eu digo provavelmente porque cada pessoa recebe essas influências de uma forma diferente, e aqui, como eu não falo exatamente dos aspectos super certinho, justamente que é para poder acolher mesmo de uma forma mais holística as energias, também para quem não tem muito conhecimento de astrologia, então para quem tem esse conhecimento e que tem acesso ao próprio mapa, eu vou deixar aqui embaixo alguns aspectos mais técnicos sobre a Lua, tipo o grau onde ela tá e tudo mais, e a data quando acontece, para você poder se sintonizar para saber mesmo se você quer fazer um ritual, por exemplo, no pico da Lua, alguma coisa assim. Mas o X da questão é que quando nós falamos de uma energia, então não importa muito bem assim quais são os aspectos muito certinhos e pontuais, porque a gente trabalha com tudo ao mesmo tempo. Tudo que está acontecendo no céu tem um impacto, tudo junto e misturado. E nessa lua, particularmente, isso é muito evidente, porque tem muita coisa acontecendo, tem muitos aspectos diferentes acontecendo no céu, conversando sobre temas diferentes, inclusive, mas que todos convergem mesmo, meio que por uma mesma coisa. E mesmo aspectos aqui, que não são tão exatos, acabam puxando uma energia por ressonância, justamente por conta do Sol e da Lua, porque esses dois astros, como se movem mais rápido pela roda zodiacal, então, a gente considera graus mais abertos, né, graus mais amplos. Então, a Lua, às vezes, tem astrólogos que consideram até 10 graus para fazer uma conjunção, por exemplo. Então, na forma como ela está aparecendo aqui, dá para considerar uma conjunção com Plutão, mesmo não sendo tão próxima assim. O Sol também fazendo uma conjunção com Mercúrio e com Lilith. Também tem 7 graus de diferença ali, mas dá para considerar essa conjunção também. E aí, por conta disso, acaba virando um bloco de energia em Câncer e em Capricórnio, então as outras conversas que estão acontecendo em paralelo, mesmo elas não sendo tão exatas, elas acabam todas meio que vindo assim por ressonância. Principalmente influências de Quirón, influências também de Netuno, de Saturno e de Urano também. Então, praticamente todo mundo no céu. E a Vênus, mais ou menos. A Vênus é a única que está um pouquinho mais na dela ali, ela está fazendo um aspecto para Netuno, um aspecto de tensão, então vamos ter alguma coisa para trabalhar aqui também nessa questão de como nós nos relacionamos com a espiritualidade de uma forma mais prática também, como que nós comunicamos, porque ela está em Gêmeos, então como nós comunicamos aos nossos afetos, aquilo que nós estamos sentindo, será que nós estamos realmente expressando o nosso amor de uma forma genuína, será que não está tendo muito apego nas relações? Então esse é um tema meio que paralelo, então que vai ser importante também, de uma certa forma, ser trabalhado, mas de uma forma geral, as energias aqui estão muito, muito, muito focadas em processos de cura. E por isso que eu falei, alguma questão que vem para a superfície, que vem à tona, que é revelada sobre a vida íntima, que vem para as outras pessoas também poderem ver isso e para as outras pessoas saberem, ou, como eu já tinha comentado no vídeo da Lua Crescente, acredito eu que foi na Lua Crescente, que eu falei sobre a questão do ponto cego. Então, agora é o momento de esse ponto cego vir à tona também, porque às vezes essa Lua pode trazer uma energia de todo mundo já via, menos você. Então agora é uma questão de que o externo revela para você aspectos seus que você mesmo não via sobre você, sobre a sua intimidade, ou então sobre o seu comportamento, sobre a sua forma de agir, sobre a sua forma de falar, sobre, enfim, qualquer coisa. Aquilo que vai ser relevante para você vai depender muito de como essa energia está impactando o seu mapa individualmente. Como eu comentei também no vídeo da Lua Nova,
Os signos cardinais, principalmente, então Áries, Libra, Capricórnio e Câncer são os mais afetados nessa lunação como um todo e na passagem do Sol por Câncer, justamente porque são os pontos de tensão. Então, acaba ficando um pouco mais difícil a fluidez de energia para quem está nesses signos. Então, existe mais possibilidade de conflitos e coisas assim ao longo da temporada inteira. Então, não é porque também, vamos supor, a pessoa nasceu no começo da temporada, vamos supor, a pessoa nasceu no começo lá de Libra. Então, no começo da temporada é onde vai ser mais difícil, depois a tendência é dar uma dissolvida. Mas aí agora, por conta dessas energias que estão aqui agora, então quem nasceu no final vai ser mais impactado ou impactada por isso. Então, a grande questão é que não dá muito para correr da energia. Eu já comentei bastante sobre isso nos últimos vídeos, que não dá para fugir dos nossos processos de sombras, não dá para fugir das nossas questões que estão associadas à nossa evolução, justamente porque cada pessoa tem uma proposta evolutiva e agora essa lua é assim, o estopim, que é como se fosse a gota que faz o copo transbordar e que traz muitas questões difíceis à tona, inclusive também, para algumas pessoas esse processo pode ser extremamente pesado, pode ser extremamente catártico também, pode ser uma coisa que pode levar a pessoa a um estado, às vezes até de surto, assim, sabe? Dependendo do quão intensa é a energia pro mapa daquela pessoa em específico, né? Mas assim, pode acabar havendo também, porque tem Mercúrio aqui no meio dessa bagunça, criando, né, uma disfunção, vamos dizer assim, no sentido de uma falta de compreensão sobre o que é meu aqui, né, do meu emocional, o que é meu pensamento, e tudo isso está misturado, e aí falta equilíbrio, e aí tem alguma questão que tem alguma ferida, e aí essa ferida começa a pipocar ali, porque tem alguma coisa cutucando, aí você não entende de onde que vem esse cutucão, aí de repente uma pessoa vem e fala uma coisa pra você, explode, entendeu? Então, a energia aqui tá bastante sensível, de verdade, ela tá muito sensível assim, é como se fosse andando por um campo minado, basicamente. E aqui nós temos um aspecto que é chamado de envelope no mapa. E esse aspecto está envolvendo os nodos lunares e Urano também. Então, vamos lá. Nodos lunares em Escorpião e Touro já são a temática desse ano, por conta dos eclipses. Já houve os eclipses na temporada taurina e vão ter novos eclipses na temporada de Escorpião. E agora, então, as energias estão nos pedindo para limpar mesmo questões do passado, para nós nos direcionarmos para um futuro. E de uma forma que venha a realmente sintonizar com algo que vai servir também para o coletivo, que vai servir para o bem maior, que vai ser uma coisa que vai para além do nosso umbigo, para além do nosso ego. Porque aqui é até interessante, né, que o aspecto de envelope ele precisa dessa dinâmica que eu vou falar agora para acontecer, que são de elementos que são complementares. Então aqui no caso nós temos água e terra. Então nós temos Capricórnio e Touro, que é terra, e temos Escorpião e Câncer, que é água. Então, esses movimentos são harmônicos, os movimentos de terra para terra e de água para água são movimentos harmônicos. Então, de terra para água também são movimentos harmônicos, porque são elementos complementares, mas existem linhas de tensão no meio, que são as oposições. Então, é como se a gente estivesse agora passando por um processo em que o universo está tentando nos despertar a partir de uma perspectiva mesmo de nós olharmos para aquilo que está em conflito dentro de nós, que não está claro, aquilo que não está realmente fluindo, para que nós possamos de verdade entender onde que são os gatilhos para a liberação poder acontecer. Porque muitas vezes a gente passa por processos e a gente busca tratar o sintoma, a gente não trata a origem. E aí o que está falando aqui é justamente que não adianta só tratar o sintoma, não adianta tratar na superfície, porque a gente tem Lua com Plutão, então esquece, superfície, esquece. Aqui o negócio vai ter que ir mais fundo. Plutão é o regente de Escorpião. Então, para poder a energia ser bem trabalhada nessa lua, vai ser necessário uma movimentação energética de muito olhar para dentro, de olhar realmente com sinceridade para as feridas, para as questões interiores que estão mal resolvidas, para os traumas e para o que mais estiver ali dentro que está incomodando, que está, sabe, assim, doendo, mas que você prefere, às vezes, deixar pra lá e falar assim, não, depois eu lido com isso. Ou não, ai, não tô afim, ai não, se eu for ter que lidar com isso daqui, eu vou ter que perder tempo da minha vida que eu poderia estar fazendo outra coisa. Só que, quanto mais você nega, quanto mais você joga isso pra baixo do tapete, mais isso vai ganhar força. Porque aquilo que nós negamos nos domina. Então, o processo de sombras, inclusive eu até recomendo, se você nunca leu, para você ler o livro O Efeito Sombra, do Deepak Chopra.
e a coautora é Debbie Ford, o nome dela. E esse livro encontra-se o PDF gratuito na internet, justamente, enfim, por conta disso que nem tem mais esse livro sendo impresso, novas edições, porque o conteúdo dele já está todo disponível gratuitamente. Então, enfim, é um livro esclarecedor. É um livro que ajuda a entender realmente como você pode aceitar as coisas que todo mundo falou pra você que você tinha que negar. Porque é muito normal quando nós... Bom, não deveria ser normal, tá? Só já deixando claro a minha opinião aqui também. Não deveria ser normal. Mas acaba sendo muito normal, muito corriqueiro, acontece bastante, principalmente na infância, e a gente tá falando de câncer aqui, que tem uma ligação bem forte com a infância. Então, na infância, os pais falarem, o que você quer ser quando crescer? E aí a criança dá aquela fantasiada, mas depois fala assim, não, mas você não pode fazer isso. Ou então a criança vai e faz alguma coisa, e daí vai lá e reprime. Por exemplo, a criança tem uma ligação mais forte com arte, por exemplo. E aí, aquele pai, aquela mãe que aquela criança teve, estava passando necessidade, passando fome, sei lá o que aconteceu. E aí, então, ele fala para essa criança, ou ela fala para essa criança, que aquilo não é para se fazer. Porque aquilo não vai render dinheiro, porque aquela criança precisa fazer alguma outra coisa da vida. Porque para ela ser alguém na vida, ela precisa ter um diploma, ou alguma coisa nesse sentido. Então, aquele talento, aquela coisa que precisava vir para fora, foi jogada para debaixo do tapete. E é por isso que eu falo que você não precisa, na verdade, ter medo das suas sombras, porque tem coisa boa lá dentro também. É que a gente vive uma dicotomia muito bizarra no nosso planeta de bem e mal, como se fosse tudo preto e branco, e não é. Então, é importante entender que não é porque a gente está falando de sombra que significa que a gente não vai encontrar luz debaixo dessa sombra. E não significa também que só porque a gente está falando de luz, que significa que também não tem sombra na luz. E eu digo isso principalmente por conta de um outro livro também da Debbie Ford que se chama O Lado Sombra dos Buscadores da Luz. Porque quem muito, às vezes, demonstra luz vai esconder a sombra das pessoas. E para que essas sombras sejam trabalhadas, a pessoa pelo menos precisa ter consciência, autoconsciência, sobre as próprias sombras, para ir trabalhando com isso, para ir se empoderando das sombras, para realmente vibrar numa energia de luz. Porque quem tenta vibrar na luz sem fazer o trabalho de sombras, eu sinto muito, vai chegar uma hora que a pessoa vai passar por um giro completo assim na vida de repente, desistir de tudo que está associado à luz, porque a sombra vai dominar essa pessoa, se ela não lidar com tudo que tem nos conteúdos inconscientes, nos traumas, nos karmas, em tudo aquilo que está escondido lá dentro. Então, é isso. Não tem muito para onde correr, não tem muito para onde fugir. Aqui, o universo todo, né, nosso sistema solar principalmente, né, que é o ponto que está mandando mais energias aqui para a Terra, né, que são os astros mais próximos aqui de nós, estão todos conspirando para que sejam olhadas todas as feridas interiores que estejam atrapalhando o nosso progresso, que estejam atrapalhando a nossa evolução, que estejam atrapalhando a nossa vibração com a luz mesmo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para realmente sintonizar com uma energia verdadeira, de luz, de amor incondicional. Temos aqui Netuno ajudando um pouquinho também com todos esses movimentos para realmente nós podermos entender a partir de uma perspectiva espiritual mais elevada, a partir de uma perspectiva de luz, de amor incondicional, que é possível acolher as nossas sombras, que aceitar as nossas sombras não significa a gente se tornar refém daquilo que elas querem que a gente faça, justamente porque não é esse o processo. Quando nós aceitamos as nossas sombras, é aí sim que nós conseguimos nos libertar das influências negativas que essa sombra projeta em nós e no nosso comportamento. Muitas vezes nós fazemos coisas ou deixamos de fazer coisas por conta de questões da nossa sombra, que quando nós simplesmente entendemos o seguinte, eu tenho essa questão aqui, então eu aceito que eu sou assim, e eu vou trabalhar nisso. Então aquela coisa perde o poder. Por quê? Se você entende que ela existe, então ela não está mais escondida, então ela não tem mais um poder de dominação sobre você. Porque o que te domina é principalmente aquilo que você não conhece, é aquilo que está no inconsciente. Aquilo que está no consciente é o primeiro passo para você começar a mudar os seus paradigmas, mudar as suas crenças, mudar a sua forma de ser, de fazer, de agir, para que realmente o que você encontra do lado de fora seja diferente. Porque não adianta você querer uma coisa diferente na sua vida, mas se você não mudar a origem. Por isso que não adianta trabalhar no sintoma. Não adianta você simplesmente tomar um remédio para resolver um problema, porque você está com uma dor, alguma coisa assim, mas se você também não olhar para o seu emocional, se você também não olhar para o seu psicológico ou para o seu espiritual. Porque nós somos seres aqui espirituais habitando um corpo físico. Então tudo começa no espírito. Tudo começa lá
para depois ser processado através dos nossos corpos sutis até chegar no corpo físico. O corpo físico é a última manifestação de qualquer tipo de problema, de qualquer tipo de doença. Então, o que você encontra também do lado de fora, no sentido das suas relações, das pessoas com quem você se relaciona de uma forma geral, né? Não só relações no sentido de família e coisas assim, mas quem você se relaciona do lado de fora também. Ali, por exemplo, no trabalho, com amigos, na sociedade no geral, com as pessoas aleatórias que você encontra, às vezes, na rua, no ônibus, numa loja. Tudo isso é reflexo de aspectos invisíveis, de aspectos que nós muitas vezes não temos consciência. Por quê? Basta você pensar quais são as chances de você encontrar uma pessoa, qualquer pessoa que seja, em algum lugar do mundo. Que seja aquela pessoa que já é uma entre 7 bilhões e tanto, e você que também é uma em 7 bilhões e tanto, naquele lugar, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, naquela loja, por exemplo. Que é uma entre tantas, que tem tantas mil, às vezes ali naquela cidade, se for uma cidade maior, às vezes tem, enfim, milhões de estabelecimentos comerciais. Então, qual é a chance de que no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, considerando que são 24 horas por dia, 60 minutos por hora e 60 segundos por minuto, para você estar ali naquele lugar, naquele ponto especificamente, para encontrar com aquela pessoa? Matematicamente, a nossa existência e qualquer acontecimento é matematicamente impossível. Mas acontece. Existe. Está aqui. A gente vê, a gente vive. Então, por que isso acontece? É por ressonância. É por conta de energias. Existem as leis divinas que regem aqui a matéria, etc, etc, etc. Então, nós vamos ressoando com as energias e vamos atraindo situações, pessoas, eventos. E aí, por ressonância, nós reagimos com aquilo também. Então, por exemplo, não é por acaso você está num lugar e você escuta uma pessoa falando aleatoriamente uma coisa. Ou se você está num lugar e você lida com uma pessoa, por exemplo, que é uma atendente, ou se você é atendente, você atrai um cliente, uma pessoa, que vai lá, que te xinga, que fala mal, que, enfim, reclama, e que nada para aquela pessoa tá bom. Por que você, atendente, atraiu aquela pessoa? Uma em 7 bilhões de tararararararara. Matematicamente impossível. Entendeu agora? O que você precisa, e o que todos nós que estamos aqui no planeta precisamos, é justamente entender que as nossas ressonâncias internas fazem com que nós comecemos a atrair situações do lado de fora. Então, para você mudar, por exemplo, o tipo de pessoa que você encontra na rua, ou então o tipo de lugar que você frequenta, ou alguma coisa assim, tudo vai depender de como você está internamente também. Claro que existe um mundo material, existe tudo que está do lado de fora, existem circunstâncias, existe um sistema que coloca muita coisa, dominação, etc. em cima da gente. Mas, quando você olha para isso por uma perspectiva espiritual e pensando nessa improbabilidade matemática da própria existência, então, aí você começa a entender que não adianta mesmo olhar para fora. É para dentro. E você resolvendo o que está do lado de dentro, você consegue transpor uma energia e você consegue lidar com aquilo que você tem dentro de você para você vibrar uma coisa diferente de dentro para fora, e aí sim você muda o que você vê do lado de fora, o tipo de pessoa que você encontra. Porque os similares se atraem, não são os opostos que se atraem. São os similares que se atraem. Porque é ressonância, é lei da atração, é assim que o nosso universo funciona. Então, essa foi a interpretação astrológica. Eu espero que tenha dado para entender, espero que tenha dado para perceber também a importância do trabalho interior, da autolapidação. Eu geralmente evito de falar desse tema de uma forma tão intensa, por assim dizer, justamente porque ainda existem muitas pessoas que estão muito engatinhando nesse processo e que qualquer coisinha, não quero mais, tá dodói, entendeu? E aí eu fico assim, tá, eu também passo por isso às vezes, sabe? Mas com autoconsciência, pelo menos é possível olhar para aquela dor e entender assim, tá doendo, eu reconheço essa dor, eu acolho essa dor, eu vou deixar doer, porque, enfim, não tem como eu fugir dela agora. Então, assim que eu conseguir me recompor, eu vou lidar com isso. E essa que é a perspectiva de uma pessoa adulta, tá? Então, vamos realmente nos empoderar dessas energias, fazer o nosso trabalho interior aqui, para realmente a nossa vida poder fluir de uma forma melhor. E agora, vamos para as leituras de cristais. E você vai escolher entre o dragão, lindo esse dragão aqui, e o elefante. Dragão ou elefante, você vai fazer a sua escolha, lembrando que você pode escolher os dois, se você sentir que as duas leituras são para você hoje, e tá tudo bem. E uma recomendação também que eu vou começar a passar daqui para frente é que você tenha papel e lápis para você fazer anotações dessa leitura, porque isso vai ajudar bastante você a conseguir
alinhar as energias para você ver o que faz sentido para você e para você traduzir as coisas que eu tô falando aqui em intenções para os seus rituais e para as suas magias, tá bom? Então vamos lá. Escolha dragão ou elefante. E nós vamos começar com a leitura do dragão. Vamos lá. Vamos ver. Leitura do dragão. Então eu peço às entidades associadas à cristalomancia que abram os portais para essa leitura de quem escolheu o dragão. Peço que sejam abertos nossos registros acásticos para que haja a cura e ressignificação dos registros limitantes de tudo aquilo que esteja atrapalhando e impedindo a vida de fluir com facilidade, alegria e glória, e atrapalhando também o fluxo da prosperidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa, até quebrou um pedaço da pedra que estava aqui. E caiu uma pedrinha para fora. Eu tinha ouvido, mas eu não estava conseguindo enxergar aqui. Enfim. Então, a situação é a seguinte. Realmente, você precisa focar em você. É muito importante agora, nesse momento da sua vida, considerando o que veio acontecendo com você, que você tenha essa dedicação ao seu processo, para você realmente lapidar a sua personalidade, as coisas que você tem de melhor dentro de você, porque eu sinto em você essa energia mesmo de você ser praticamente como se fosse mesmo um diamante bruto, e de você precisando olhar mais para você e para o que você faz também, para os seus comportamentos, para, enfim, aquilo que você quer conquistar na vida. Será que você está tendo o comportamento adequado? As ações adequadas, as decisões mais coerentes para você poder chegar nesse resultado? É sobre isso que essa leitura vai falar primeiro de tudo. E o que eu sinto aqui para você é o seguinte, que se você estava passando por problemas em questão de família, então eu sinto que você não vai mais precisar se preocupar com isso. Eu sinto que, bom, pelo menos, né, a curto prazo e tudo mais, porque, enfim, de vez em quando aparece uma coisa ou outra para resolver, então a gente vai resolvendo conforme as coisas vão aparecendo. Mas, de uma forma geral, o que eu sinto aqui é que já houve um perdão kármico de questões sistêmicas, de questões familiares, ou então, se não houve ainda, é importante você trabalhar nesse perdão, então você precisa sentir. Se você já fez, por exemplo, recentemente, constelação, se você fez algum exercício sistêmico, meditação, alguma coisa de perdão, para principalmente energia dos ancestrais da linha paterna, tá? Mas, enfim, sempre pode envolver os dois, mas eu sinto aqui principalmente uma energia mais yang, né? Uma energia mais masculina. Então, o que você precisa entender é que se você já fez tudo isso, então, claro, muito provavelmente é por isso que as energias estão aparecendo aqui com mais fluidez. Eu sinto que você vai conseguir se enraizar mais nas coisas, então se você estiver ainda precisando desse enraizamento, coloque essa intenção no seu ritual para você poder realmente sentir que você está expandindo a sua capacidade de se sustentar, a sua capacidade de se nutrir para você ter, enfim, os recursos que você precisa, para você ter acesso aos conhecimentos que você precisa, ao auxílio espiritual que você precisa, para absolutamente tudo na sua vida. E o que eu sinto aqui é que você já está passando, ou então, enfim, como é uma leitura temporal, você vai encaixar, mas eu sinto aqui que ou você está passando ou você vai passar por algum processo de... realmente aqui eu não tenho como mentir, né? É limpeza kármica. É praticamente mesmo uma reversão kármica. Eu sempre falo disso aqui nos vídeos e quando o trabalho foi lançado eu explicava mais, mas justamente para não tomar tempo do vídeo, então nos últimos 10 segundos tem a referência, portal 22022022. Tem lá o quadradinho que vai estar escrito isso, é só você clicar lá que no vídeo tem as explicações. E o que eu sinto aqui é que você precisa passar pela reversão kármica, caso você nunca tenha feito. Se você está fazendo, continue fazendo, porque eu sinto aqui uma energia de processamento de sombras, e eu sinto aqui questões de magia negativa também, que precisam ser limpas e liberadas. E quando eu falo magia negativa, é assim, é coisa pesada mesmo, tá? Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que não acredito muito em coisas de fora pra dentro, certo? Tanto que eu até comentei na leitura astrológica que é o nosso trabalho de sombras, então é a nossa relação com o nosso íntimo, com o nosso interior, com o nosso espiritual, que na verdade é o que determina, né, a nossa vibração e como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Mas o que acontece é que
muitas vezes, por questões que nós carregamos de outras encarnações e outras coisas, às vezes acontece, de alguém enviar uma energia negativa. Aqui pode ser uma das duas coisas. Ou pode ser uma energia mesmo de ataque psíquico, então aí não é um trabalho feito, não é nada desse tipo, até porque são muitos raros os casos em que realmente tem um trabalho feito para prejudicar, sabe, e para realmente destruir a vida de alguém. É muito, muito, muito difícil. Em todos os meus anos de experiência, dá pra contar, assim, praticamente nos dedos, quantas pessoas que realmente estavam passando por um problema porque era trabalho feito e não porque era a energia da própria pessoa, ou então a ressonância dela, por conta das negatividades dela, ressona com negatividades dos outros e a pessoa puxando negatividade dos outros. Porque isso também, o efeito disso é muito parecido com uma magia negativa, com um trabalho feito de magia negativa mesmo. Mas não dá pra eliminar 100% a hipótese de ter um trabalho feito. Então, por isso eu digo pra você, faça a reversão kármica, porque, pelo que eu tô sentindo aqui, essa situação, qualquer ela que tenha sido, não tá aqui necessariamente para afetar alguma área específica da sua vida. Por exemplo, é pra atrapalhar o relacionamento, ou pra, sabe, fechar caminho pra trabalho, essas coisas todas. Não tem uma área específica. O que tem, pra você entender, é que tem alguma coisa, mas que pode se expandir de uma forma geral. Então, isso daqui pode acabar desenvolvendo em alguma energia mesmo de sobrecarga energética, a ponto de levar a uma doença psicológica, ou então doença física mesmo. Ou isso daqui pode acabar se traduzindo em algum momento em uma energia de depressão mesmo. Então, por isso que eu digo, eu sou muito cauteloso para poder abordar esse assunto, porque eu não tô aqui para te assustar, eu não tô aqui para dizer para você, nossa, tem um trabalho feito para você, meu Deus, corre para fazer um atendimento comigo. Muito pelo contrário. Eu já disponibilizo aqui um serviço gratuito que é a reversão kármica, porque a própria reversão já desfaz magia. E eu já vi isso manifestado mesmo, tanto em mim, quanto pessoas que comentaram isso comigo, que estavam passando por processos muito densos, em que estavam sentindo até que, nossa, tá muito fechado, alguém fez alguma coisa pra mim, a pessoa fez a reversão e abriu, entendeu? Então, por isso que eu digo, muitas vezes não é nem nada feito, é simplesmente que a sua energia tá muito pesada, tá muito densa internamente, por conta de questões kármicas, por conta de personalidades ressonantes, por conta de alguma outra coisa, e aí você ressoa com um campo em que é muito mais fácil culpar a magia, porque terceirizar o problema é sempre muito mais fácil, do que você olhar para o seu interior e falar assim, então tá, eu já devo ter feito algumas cagadas, né? Então eu tô aqui numa energia que, por eu não ter resolvido isso ainda, num nível energético e num nível espiritual, então eu ainda tô carregando aquilo comigo, mas não é punição. É simplesmente que as nossas pendências nos acompanham. Então, o que você ainda não resolveu, você vai precisar resolver, uma hora ou outra, você vai precisar resolver. Como eu digo, não tem como fugir dos nossos processos de evolução. Quando se tenta fugir dos processos de evolução, não adianta. Depois, o problema é muito maior, o transtorno é muito maior, a dor é muito maior, e é uma coisa que realmente não vale a pena. Então, o meu conselho aqui pra você é esse, é que você trabalhe a sua energia com a reversão kármica, ou então, se você sentir que, Matheus, mas eu já fiz, Matheus, mas eu já fiz 2 vezes, ainda tá saindo isso pra mim, ainda tá saindo coisa. Então, o que acontece é que quanto mais você vai cavando, mais você vai achando as coisas. Então, da mesma forma que tem gente que cava pra encontrar, sei lá, ouro, diamante ou qualquer coisa assim, a gente vai cavando pra se lapidar. Então, se você está fazendo o seu processo de autolapidação, então você chegou num momento que você encontrou um aspecto de sombra ali que precisa ser trabalhado e tá tudo certo, entendeu? Agora, eu digo pra você, se você ainda tá sentindo medo, angústia, sabe, tristeza, depressão, assim, num nível que tá muito denso, aí sim, aí beleza. Não, Matheus, já fiz 2, 3 vezes a reversão, sei lá, e ainda não, sabe, não tá fluindo, não tá dando certo, eu continuo uma pessoa muito negativa, não tá rolando. Aí beleza, aí me manda uma mensagem e a gente conversa pra ver o que dá pra fazer, de repente a nível individual, alguma coisa assim, mas eu tenho trabalhos coletivos também, que envolvem tratamentos energéticos, então assim, é toda uma questão de você ver o que também está nas suas possibilidades de fazer. Mas eu sempre recomendo o gratuito primeiro, justamente porque eu sei que nós estamos aqui em um ambiente de internet e nós estamos lidando com todo tipo de pessoa. Então, eu faço questão de sempre deixar alguma coisa gratuita. Essa que é a questão. Enfim, mas vamos voltar aqui para amarrar a questão. E aí, então é isso, né? Então cuide da sua energia, por amor a você. Cuide da sua energia, porque tem alguma coisa muito, muito, muito esquisita. Não adianta também você se enraizar, você começar a crescer, você começar a prosperar e tudo mais, mas se você deixar uma sementinha podre ali dentro.
porque uma hora ou outra ela vai estragar sua árvore, entendeu? Então, se você preza mesmo pelo seu crescimento e por tudo de bom que você quer construir no seu futuro, a longo prazo, então resolva essa energia o quanto antes para que você depois não acabe, né, caindo, quebrando a cara e achando que depois é culpa de sabe-se lá o quê. E enfim, e aqui eu tô sentindo também que existe uma energia para você de você precisar de um tempo, de uma certa forma, para você dar um espaço para você respirar de, tipo, um pouco do mundo à sua volta. Eu sinto que existe aqui uma necessidade, até se você tiver a oportunidade de fazer isso, de você fazer um retiro para você poder fazer essa regeneração interna para, enfim, o que quer que seja que você esteja precisando na sua vida. Porque, na verdade, o que eu percebo da sua energia é que é como se você tivesse com sempre muita coisa acontecendo à sua volta, sabe? Muita perturbação, muita coisa, muito pensamento, sabe? Tipo, é como se você tivesse ressoando com pensamentos do coletivo, ou então com a própria energia do coletivo, alguma coisa assim. E aí, então, você acaba absorvendo algumas coisas, e essas coisas que você absorve acabam fazendo você entrar em um estado de ressonância que faz você entrar em estresse, basicamente. Faz você ficar com estresse. Então, qual é a minha sugestão aqui pra você? Que você tire um tempo. Se você puder tirar umas férias do trabalho, se você puder, sabe, dar uma pausa. Por exemplo, eu não posso tirar umas férias agora. Por exemplo, trabalho por conta. Então tá bom, então veja o que você consegue adiantar do seu trabalho para você poder tirar uma semana, ou alguma coisa assim. Não precisa também ser tanto tempo. Mas eu sinto aqui que existe um pouco essa necessidade de você se recolher e de você dar uma respirada, de você soltar a sua energia um pouco mais. E soltar, que eu digo, é no sentido de você liberar as tensões e parar de se preocupar com o que está acontecendo à sua volta. Porque é como se tivesse muita informação ao mesmo tempo, então tem uma certa bagunça aqui que não é muito legal. Então, a dica aqui para você é essa. E agora, entrando num campo afetivo, amoroso, e que aí pode ser casamento, e aí independe de você estar ou não com alguém, o que eu vou falar aqui agora. Mas o que eu sinto é que existe uma regeneração acontecendo nesse campo. Então, se houve rompimento, se houve alguma coisa, então pode haver uma volta, pode haver uma restauração, pode haver alguma coisa. Se for um relacionamento de alma, sim. Agora, se for um desejo simplesmente do ego, né, de, por exemplo, essa pessoa me largou e agora eu tô aqui e eu quero essa pessoa de volta. Não, ninguém é obrigado a ficar com você só porque você quer. Já começa por aí, tá? Eu já vou dar esse recado aqui porque eu acabo sempre recebendo mensagem assim de gente perguntando: mas você não faz amarração? Você não sei o quê. E o que eu vejo de anúncio, gente, me dá até assim um ciricutico de eu ver anúncio de gente falando de amarração amorosa. Eu sempre denuncio os anúncios de amarração amorosa. Eu sempre denuncio em todas as plataformas que eu vejo. Porque isso não é ético, tá? Não é ético fazer esse tipo de coisa. Depois dá um BO energético, dá um problema que, eu digo, ninguém depois tem o preparo para poder lidar com isso. Quem faz a amarração, no caso, a pessoa que quer que a amarração seja feita, né? Porque geralmente quem quer fazer não é a pessoa que faz. Então, aí é uma coisa meio complicada. Então, é isso. Eu já deixo bem avisado. Se você quer voltar com alguém, só porque você quer, porque você ama, mas a pessoa não quer mais saber de você, esqueça e siga a sua vida. Porque aqui a restauração que você precisa para a vida amorosa é uma coisa que é para você poder estar bem, independente de você estar com alguém ou não. E se você acha que você depende de alguém para ser feliz, então, eu sinto te dizer, você está completamente em equívoco. Você está cometendo um erro gigantesco com a sua vida. Porque ninguém precisa de ninguém, em essência. Porque você vive com você 24 horas, você não está dentro do corpo de outra pessoa, sabe, comungando da energia com ela, sabe, tipo assim, você não é a outra pessoa. Então, se você escolhe estar com alguém e a outra pessoa escolhe estar com você, porque tem ressonância, ok, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas se não tá legal, se tá, sabe, muito problema, muito conflito, não tá dando certo, e aí fica insistindo por apego, olha, eu sinto muito, mas aí também existe aqui uma possibilidade de separação em casos assim. Então, a questão precisa ter uma ressonância de alma. Se não tem ressonância de alma para relacionamento amoroso, a liga não dá. Simplesmente não dá. Por isso que eu falei, não importa se você tem ou não alguém, mas você precisa entender que a restauração no campo afetivo e amoroso depende muito da sintonia energética e se ambos querem estar nessa relação. Se ambos querem estar na relação, qualquer que seja o contexto do relacionamento, então ótimo, é possível unir, é possível que a relação aconteça. Mas agora, se uma pessoa, por exemplo, tá em um triângulo, aí tá lá uma pessoa que é casada, e aí tá a pessoa lá querendo que esse fulano ou essa fulana largue o cônjuge para poder ficar com ela. Aí já tem alguma coisa errada também. Tudo bem, o relacionamento da pessoa não tá bem, não tá feliz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você pode querer dar a desculpa que for pra sua cabeça. Porque, enfim, é só uma desculpinha
para você poder cometer esse erro. Porque é um erro. Se a pessoa não quer largar o relacionamento que ela tá para poder ficar com você, então a pessoa não está disposta a estar com você por completo. Se ela não está disposta a estar nessa relação com você, então essa pessoa não é para você. Entendeu? Porque quem quer estar com você, vai estar com você. Quem quer realmente estar com você, vai fazer um esforço e vai se movimentar para poder estar com você de verdade. Entendeu? Então, as coisas são muito simples de resolver. É muito simples mesmo. A questão amorosa, assim, principalmente, é muito simples de resolver. Porque basta entrar na sintonia. Quando duas almas se amam e se encontram, elas vão ficar juntas. E acabou. Entendeu? Então, não tem essa coisa de conflito amoroso que, nossa, o nosso mundo, né, vive demais nessa coisa. As pessoas buscam desesperadamente os oráculos e tarô e não sei o que, e magia, tudo pra coisa de amor, tudo pra coisa de amor. Eu falei, gente, larga de carência, tá? Aqui, o conselho final é esse. Você precisa soltar suas energias, porque aqui eu vejo você entrando num fluxo de mais independência e de você focar mais em você. Foi uma das primeiras coisas que eu falei nessa leitura. Foca em você. Tira um tempo pra você. Faz um retiro, sabe? Se recolhe na sua própria energia. Para de se preocupar com o que tá do lado de fora. Para de se preocupar com o relacionamento. Para de se preocupar se alguém fez macumba ou não pra você. Para. Porque nada disso tá acontecendo de verdade. Isso é tudo dentro da sua cabeça, basicamente. Como eu falei. Às vezes pode ser que tenha, pode ser. Eu não vou falar que não tem. Mas o que eu digo aqui é que muito provavelmente, para 99,99% dos casos, não tem nada feito. É a própria noia, a paranoia da pessoa, tá? Então, veja onde você se encontra nisso tudo que eu falei, porque não vale a pena você ficar perdendo energia com esse tanto de coisa que eu tô vendo aqui. Não vale a pena mesmo. Você tem condições de se tornar uma pessoa muito brilhante, muito bela, no sentido mesmo do seu eu interior, de você poder realmente ativar o seu alto valor, o seu amor próprio, mas para isso você precisa realmente parar com tanta carência e de querer, sabe, muita coisa do lado de fora, porque senão, aí, se você tá esperando que o mundo vai te preencher, você vai sentir esse vazio para sempre, porque não tem muito o que fazer. Então, para você preencher esse vazio, é só você, com o seu amor próprio, que vai conseguir preencher esse vazio. Então essa foi a leitura, aqui, de quem escolheu o dragão. Uma leitura um pouquinho mais pesada do que eu imaginava, mas vamos lá. Agora vamos para a leitura de quem escolheu o elefante. Certo. Então vamos lá. Eu peço às entidades responsáveis por esse trabalho da cristalomancia que abram os portais e canais para essa leitura. Para quem escolheu o elefante, peço que sejam abertos nossos serviços acásticos e peço que seja realizada a cura e reprogramação das crenças e padrões limitantes que atrapalham a vida de fluir com leveza, facilidade, alegria e glória, e que estejam bloqueando os fluxos de prosperidade na vida de quem está me ouvindo neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Ok. Nossa, nessa leitura tem muito mais pedras do que eu imaginava que fosse ter. Parecia que ia ter bem menos coisa. E o que eu tô sentindo aqui, primeiramente, é que não tem uma energia central. Então, eu vou falar sobre algumas áreas, e aí você vai ver quais dessas áreas que faz sentido você trabalhar, que faz sentido você olhar, para que realmente você consiga entender o que a sua vida está precisando nesse momento. Mas, basicamente, o que eu sinto aqui, para algumas pessoas, é a questão... Eu já vou começar pela questão amorosa, para eu já falar disso primeiro. Aqui, questão amorosa, eu vejo uma abertura de caminhos. Então, pra quem a vida amorosa tava muito travada, tava muito assim, o negócio não vai pra lugar nenhum, principalmente pra quem tava sem ninguém. Aqui eu vejo os caminhos se abrindo, tá? Então, o que você tava esperando, a pressa que você tava esperando, sabe, assim, enfim, o sinal, a coisa de que vai dar certo, tá? Então, pare de se preocupar se você vai ou não ter alguém, se você vai ou não tá com alguém, porque isso vai acontecer, tá? Vai acontecer, mas é no tempo da própria espiritualidade, porque tem outros processamentos de energia aqui nesse campo que precisam ser trabalhados também. Então não é só de vida amorosa que vive o ser humano, tá? Então aqui você precisa deixar as coisas acontecerem, porque, lógico, se você quiser fazer ainda alguma coisa para garantir a abertura de caminhos para a vida amorosa, ok. Mas pelo que eu sinto aqui, a energia já está abrindo, já está aparecendo, na verdade, com um rompimento de obstáculos. Então eu não sinto que existe uma necessidade de fazer mais algum trabalho, mais alguma coisa para a vida amorosa. Mas se você quiser, você pode reforçar suas intenções de você encontrar uma pessoa bacana para a sua vida e que realmente seja uma alma gêmea, alguma coisa assim. Porque é essa a intenção que eu sempre indico para as pessoas colocarem
quando eu falo de manifestação de alma gêmea, porque não adianta também você só querer alguém, mas se você não tem noção de o que você quer, que tipo de pessoa você quer ter perto de você, com que tipo de pessoa você quer se relacionar. Porque pra quem qualquer um serve, aí qualquer porcaria vai tapar o buraco. E aí sua vida amorosa tá com os caminhos abertos, mas aí você vai atrair outro traste, entendeu? Ou outra. Então, assim, toma cuidado só com isso, com olhar demais pra questão amorosa, porque aqui eu vejo que menos é mais, tá? Então, você que vai tomar a sua decisão. Eu não tô aqui pra tomar essa decisão por você, mas eu vejo aqui menos é mais. Uma outra questão que tá aparecendo aqui, justamente, eu quis falar da vida amorosa primeiro, porque a energia que tá aparecendo aqui é de você precisar passar meio que por uma revolução interior. Porque o que quer que seja que está acontecendo na sua vida, eu sinto que tem muito barulho, por assim dizer, e que é justamente por você ainda não ter se alinhado adequadamente com a sua própria energia. Então é como se você estivesse olhando muito para fora, muito em um estado de projeção e tudo mais, e eu sinto aqui uma energia de uma certa carência, é mais ou menos carência, não é uma coisa também tão grave, não é uma coisa tão extrema, mas eu sinto aqui uma necessidade de preenchimento, então uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de que alguém venha e dê aquela, assim, que alguém venha e te elogie, ou que alguém venha e te dê um feedback do seu trabalho, sabe? Então é como se você ficasse naquela expectativa de que assim, eu tô fazendo as coisas, eu tô fazendo tudo bem, eu tô fazendo tudo direitinho, mas cadê os sinais? Cadê as pessoas que vão me elogiar? Cadê as pessoas que vão falar as coisas pra mim? Entendeu? Então, eu sinto você aqui um pouco nessa energia, e o que não deu certo na sua vida ainda é justamente porque você ainda não tá com um alinhamento muito bom com você. É como se você estivesse agora redespertando seu poder pessoal, e aí por conta disso, então, você ainda tá um pouco, assim, instável, no sentido de você não ter 100% de confiança, ainda não tá uma coisa totalmente plena, entendeu? Então, aqui pra você é justamente essa dica. Você fazer um ritual, alguma coisa, envolvendo o elemento água, pra você sintonizar mesmo com a energia de você ter plenitude, você sentir plenitude com relação a você, a quem você é, a sua competência, a sua capacidade, o seu poder pessoal, o seu poder de manifestação, para que isso possa ser integrado melhor. Uma dica que eu vou dar para você, que, enfim, quando aparecem os rituais aqui na minha cabeça, eu sempre recomendo. Você vai pegar uma bacia, você vai colocar água dentro e você vai colocar sal. E aí você vai pegar um galho, pode ser qualquer tamanho o galho, tá? Mas, enfim, é um galho, tem que ser um elemento vegetal aqui, é o que eles estão falando. E aí você vai pegar e você vai misturar o sal no sentido horário, e você vai ficar mexendo isso, igual mexer num caldeirão, entendeu? E aí você vai ficar mexendo. Você vai mexer e você vai colocar nessa água, nesse redemoinho que for sendo criado, você vai colocar os seus pensamentos, primeiro os negativos, tá? Você vai colocar os seus pensamentos negativos, se você quiser você pode escrever também e colocar os papéis, e aí você vai colocar os seus pensamentos negativos ali. E aí, se você fizer no papel, escreve com grafite. Aí, conforme você for fazendo isso, vai chegar uma hora que o redemoinho vai mexer sozinho. Aí, você deixa ele continuar mexendo, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar com a sua mão e você vai girar esse redemoinho ao contrário. Você vai virar de uma vez o fluxo, que vai estar no sentido horário, e aí você vai jogar no sentido anti-horário. E aí você vai começar a mexer mais rápido com a mão no sentido anti-horário, que aí você vai determinar que isso leve embora todos os pensamentos negativos, os seus medos, as suas sabotagens, tudo aquilo que você sente que tá puxando sua vida para trás, que não tá te permitindo prosperar, fluir com a energia, sabe, da vida, da abundância e tudo mais. Você vai jogar isso ali e aí você vai fazer o contrário. Se você usar papéis, aí você vai tirar os papéis depois que a água der uma parada, aí você tira os papéis e aí você joga essa água fora e aí depois você coloca uma água limpa, sem sal. E aí você vai pegar o galho de novo, e você vai mexer, e aí você vai colocar pensamentos positivos, e você vai mentalizando as suas manifestações. E você vai mentalizando que esse caldeirão, basicamente, é a própria energia do tempo fluindo a seu favor. E você fluindo em sincronia com esse tempo para sua manifestação acontecer com mais rapidez. E aí, se você quiser, você pode escrever em alguns papeizinhos, alguma coisa assim. Eu sugiro papeizinhos pequenininhos. E você escrever de uma forma bem objetiva, tipo sentimentos e coisas que você quer atrair para perto de você. E aí você joga esses papeizinhos ali, ou faz isso só mentalmente também, e aí pronto. E aí você deixa aquilo fluir, e depois que a água parar, você vai pegar um punhado de açúcar,
você vai jogar esse açúcar ali, aí você vai mexer com a mão também no sentido horário, porque você quer que a coisa continue fluindo. Então, como a gente tem essa coisa de que é o sentido horário, que é o tempo que vai pra frente, então é para que de agora até o futuro, aqueles sentimentos bons te acompanhem e que você tenha leveza para poder seguir o fluxo que a vida foi trazendo para você. Então foi um ritual bem, completinho aqui que foi passado. Esse foi bem específico. E agora eu vou entrar nos outros aspectos da leitura e eu vou passar de uma forma mais objetiva, justamente por conta de que as outras coisas são um pouco mais tranquilas. Eu sinto que esse ritual é como se fosse ser um ritual chave para você poder abrir. Para você abrir as coisas, simplesmente. Para você limpar o seu campo de energia e para você abrir uma coisa nova. E aí, eu sinto que isso vai ajudar, na verdade, para muita coisa. Porque o que eu sinto aqui é que você tá indo com um impulso para sua carreira, para o seu sucesso e tudo mais. Eu sinto que as coisas estão evoluindo, que você está progredindo e que aos poucos as coisas vão começar a pegar mais velocidade. Então, vai ser importante você fazer esse ritual mesmo, no caso da água com sal, depois da água com açúcar e tudo mais, para você poder fluir com uma energia de mais tranquilidade também quando a velocidade chegar para você. Porque se você tá fluindo assim com as coisas, e aí você tá sentindo que você tá nadando contra a corrente, se você não tá conseguindo acompanhar também o que a vida tá te propondo evoluir, não vai adiantar nada. Então a ideia é você realmente entrar no fluxo do tempo, entrar no fluxo das coisas aqui, para que tudo possa fluir para você melhor. Eu sinto que carreira aqui você não tem nada para se preocupar mais, é só mesmo você seguir o fluxo das coisas, seguir o ritmo das coisas. Começa um pouco devagar, então você vai dando os primeiros passos mais devagar e depois não tenha medo de pegar velocidade. Confia no universo mesmo e manda ver. Depois eu sinto aqui que existe uma energia de uma renovação acontecendo a nível espiritual e que vem trazendo um certo ajuste para o seu campo espiritual, para o seu psicológico também, e que vem, na verdade, a partir de um processo kármico que foi concluído. Então, o que eu sinto aqui é um perdão kármico e uma renovação completa. Se você já fez a reversão kármica, que é um procedimento que eu falo sempre aqui, então, ótimo, já deu certo. Eu não sinto que você precisa fazer de novo, mais uma vez, mais uma coisa. Eu sinto que, na verdade, a sua energia já se alinhou bem, assim. Mas é o que eu digo sempre, se você sentiu a conexão e se você quer continuar fazendo para você poder fortalecer todos os processos, pode continuar fazendo, tá? Não tem problema. Mas a questão é que a necessidade de fazer para limpar, eu sinto aqui que já não tem mais. O que eu sinto é que passou o que tinha que passar. Então, é mais uma questão de você agora se conectar de novo com a sua alegria de viver, de você realmente olhar com positividade para as coisas, você entender que você precisa manter sempre a calma, a tranquilidade e ter paciência para as coisas poderem fluir. Eu sinto que você precisa se conectar com a sua sabedoria ancestral também, é uma coisa interessante. E então, como aqui, na verdade, já saiu uma limpeza kármica para a questão da família também. Então eu não sinto mesmo que tem alguma coisa que você precisa fazer para poder resolver um problema, por exemplo. Mas eu sinto que pode ser interessante para você fazer uma manutenção. Então, manutenção é isso, é você ter uma prática de meditação, por exemplo, de oração, ou então você, se você está nos trabalhos coletivos comigo, fazendo os tratamentos e tudo mais, é isso, é fazer manutenção da sua energia para que as coisas continuem sempre positivas. Porque eu sinto agora que você está entrando num fluxo muito melhor, eu sinto que você já está com muito mais responsabilidade também com relação às suas manifestações, com relação ao que você está pondo para fora. Eu sinto que muita coisa que antes você reclamava, e que você se queixava porque não dava certo, agora você já está conseguindo manter o silêncio, você já está com mais equilíbrio, você já está olhando para as coisas e falando assim, olha, eu parei, eu cansei, na verdade, de ficar me preocupando. Eu confio na justiça divina, eu confio no fluxo do universo, então vai dar certo, já deu certo e pronto. Então, se você ainda não tá nessa sintonia que eu falei agora, então para você, talvez a reversão kármica pode ser importante, então se você ainda estiver precisando fazer, se você sentir que esse processo para você ainda não começou, então vai lá nos últimos 10 segundos do vídeo, depois que esse vídeo terminar, vai ter a referência, portal 22022-022. Você clica lá e vai estar tudo explicado. Mas enfim, eu sinto aqui isso, que você parece que está mais em paz e eu sinto que você já está se tratando ou você vai se tratar com mais amor, com mais paciência, com mais tolerância. E eu sinto que você está se conectando com uma energia de prosperidade muito mais intensa. Então, como eu já recomendei um ritual super completo aqui, então eu não sugiro nem que você faça alguma outra coisa. Eu não sinto que você precisa fazer alguma outra coisa se você for fazer esse ritual da água com o sal e o açúcar que eu falei. Mas se você ainda quiser complementar com alguma outra coisa, aí você fique à vontade para fazer algum outro ritual e colocar essas intenções.
de você estar em paz, de você estar em equilíbrio, de você ter paciência, de você se conectar com a prosperidade, de você ter um foco em prosperidade, de você expandir prosperidade, não só para você, mas para outras pessoas também. E aí você vai colocando as intenções conforme você entender que faz sentido para você. Mas você pode colocar tudo isso de intenção que eu falei agora, por exemplo, no próprio ritual da água. Então é uma questão que você vai definir como você sente afinidade para fazer, mas eu sinto aqui que a sua energia, na verdade, já está bastante interessante para que as coisas possam fluir para você com muito mais leveza e com muito mais tranquilidade. Esse alinhamento aqui que eu senti e que veio esse ritual aqui para eu compartilhar, é realmente algo que eu sinto que vai te fazer muito bem. Eu sinto que é uma coisa que vai realmente te ajudar. E se você fizer esse ritual depois, compartilha nos stories do seu Instagram e me marca, porque eu super vou querer ver a água se mexendo, se você colocar papeizinhos e tudo mais, super vai ser legal. Então, enfim. E essa foi, então, a leitura para quem escolheu o elefante. E vamos ver agora, como um conselho final, ou então um ritual final para todo mundo que ficou até aqui, para quem assistiu as duas leituras, vamos ver o que mais a espiritualidade tem a dizer, se tem mais algum conselho, se tem mais alguma informação. Ok. Autorreflexão. E olha que interessante, tem justamente duas pessoas aqui, dentro do espelho tem uma água, e é justamente lua cheia. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo em algum momento em que não é lua cheia e que já tá no futuro e tudo mais, não importa. Mas a questão aqui é que é muito sincrônico, no caso, a energia para hoje, especificamente, para esse vídeo, para essa lua e tudo mais. E eu espero mesmo que você consiga entrar nesse movimento de olhar para si, de verdade, com honestidade, de você olhar para suas questões interiores e de você realmente resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque eu sinto aqui que, na verdade, o universo já está trazendo muita fluidez para você e aqui é uma confirmação do elemento água. Se por acaso você está assistindo o final desse vídeo e você só assistiu a primeira leitura, que foi a leitura do dragão, recomendo que você assista também a leitura do elefante para você fazer o ritual que foi explicado ali, porque como foi um pouco longo, então não vou explicar de novo. Mas esse ritual com certeza vai ajudar muito na fluidez das energias na sua vida. Então, esse foi o vídeo dessa lua cheia maravilhosa e eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você, que você possa encaixar essas informações da melhor maneira para você poder realmente usar ao máximo as energias que os astros estão trazendo aqui e que estão deixando à nossa disposição para realmente você manifestar o que está no seu coração, o que está na sua alma, com muita leveza e da maneira melhor e mais elevada e com facilidade, alegria e glória. Eu gosto muito de dizer isso porque realmente nós merecemos viver a vida na melhor perspectiva e com tudo fluindo na melhor harmonia possível. Então, é isso. Gratidão por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo até o final. Gratidão por você ter se permitido estabelecer essa conexão aqui comigo. E um beijo no seu coração.